Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Araújo, aluna do mestrado aqui na Faculdade Paulo Picanso, e hoje eu vou apresentar uma aula para vocês sobre fundamento e materiais da placa oclusal rígida. Como objetivo da aula, ao final, a gente precisa ter conversado sobre o que é uma placa estabilizadora, quando prescrever, a estrutura e o material dessa placa, os métodos de fabricação e as inovações e tendências perspectivas futuras. Bom, introduzindo um pouco sobre o conceito da placa, por definição, ela é um dispositivo que precisa ser removível, rígido e personalizado, de acordo com cada caso que chegar em suas mãos. Você vai avaliar o paciente, a estrutura e personalizar de uma maneira que ele encaixe perfeitamente sobre a superfície oclusal e incisal dos dentes de um arco só. Então, a gente define se vai ser maxilar ou mandibular. É um tratamento, uma terapia de controle reversível e não invasiva. Aqui tem um exemplo de um aparelho oclusal rígido, o mais conhecido, o mais fabricado assim no consultório, né, na maioria dos casos que chegam, que é o aparelho de Michigan. E ele é um dispositivo estabilizador. Aqui dá para perceber que tem um encaixe, né, para você posicionar os dentes. Aqui foi confeccionado para a arcada superior, então uma placa para maxila. E a gente pode perceber que aqui o dispositivo ele toca de forma uniforme, né? Tem um toque uniforme e contatos simultâneos em todas essas estruturas, tá? Oclusais e incisais. Então, é um dispositivo que precisa ter uma superfície lisa, plana, e aqui está representado muito bem. E quando indicar uma placa oclusal, um aparelho de Michigan, quando existe alguma disfunção no sistema mastigatório, muito associada ao bruxismo, que é uma atividade muscular, né, repetitiva, onde o paciente pode sofrer alguns sintomas, e então a gente indica esse aparelho oclusal com espessura adequada, com contato uniforme, com guias caninas, todo personalizado para aquele caso. Assim, a placa, ela tem o objetivo de mudar a atividade do reflexo neuromuscular. Então, a gente precisa imaginar ela como um dispositivo rígido que vai proteger a estrutura dental, a parte muscular, né, do sistema mastigatório, também a estrutura articular e dissipar as forças oclusais que são ocasionadas pelo bruxismo. Então, ela é um dispositivo estabilizador. E um autor definiu a placa estabilizadora como a arte e a ciência de estabelecer harmonia neuromuscular no sistema mastigatório e criar uma desvantagem mecânica para forças parafuncionais. Uma definição muito interessante sobre esse aparelho. E assim, se a gente for conversar sobre terapia com placa oclusal, a gente pode passar semanas falando sobre esse assunto, mas o objetivo da aula é trazer um pouco da ciência do material, o que é que constitui essa placa, o que é que está como base, né, constituindo, formando-a. Então a gente vai falar hoje, aprofundar um pouquinho sobre um composto químico que é o polimetilmetacrilato, certo? O PMMA. Que por definição a gente vai imaginar que ele sendo um resultado da junção de monômeros de metilmetacrilato, que é o MMA, tá? A junção que é a polimerização. Então, imaginem os monômeros de metilmetacrilato dispersos, moléculas, e a partir do momento que é recebido um estímulo, começa uma cadeia de polimerização, uma junção desses compostos, tá? E aí, a gente vai ter como resultado um plástico sintético transparente, um composto polimérico termoplástico, quer dizer que com calor ele tem uma certa, ele é maleável, né? Ele tem uma certa plasticidade material e
à medida que ele resfria, ele vai endurecendo. Então, como resultado, a gente vai ter um material rígido e muito resistente. E é interessante a gente pensar nisso no PMMA e nas características que ele proporciona, porque a gente vai saber indicar para o nosso paciente uma placa com um material que tem como base o PMMA, porque a gente precisa de uma placa rígida, resistente, para oferecer estabilidade para o paciente. Então, onde a gente vai encontrar o PMMA? Na odontologia, em materiais bastante conhecidos, né, na nossa prática clínica, como, por exemplo, a resina acrílica, tanto autopolimerizável como a termopolimerizável, muito utilizada em laboratórios de prótese. O PMMA vai estar presente também nesses blocos feitos para fresadoras, certo? Onde a gente vai ver mais à frente como que ele vai ser constituído, mas é um bloco muito interessante porque aqui já existe uma reação em cadeia, então já existe uma polimerização, enquanto que aqui os compostos estão separados e a partir da união dele a gente vai ativar essa reação em cadeia. O PMMA também está presente dentro da resina 3D, certo? Que é uma resina para impressão, hoje bastante utilizada também para a gente confeccionar, produzir essas placas oclusais. E quais propriedades do PMMA são relevantes para as placas oclusais? A biocompatibilidade do PMMA, porque apesar de ainda liberar alguns resíduos químicos, alguns monômeros ficarem livres, mas a polimerização ela é bem eficiente. Essa cadeia formada vai fazer com que em contato com a mucosa, o dispositivo em contato com a mucosa, com algum tecido oral, não cause irritação. Então, assim, hoje a gente pode acompanhar vários pacientes que usam esses dispositivos à base de PMMA e não tem reação. Então, a biocompatibilidade é um fator relevante que a gente precisa considerar. Também a resistência mecânica, porque vai suportar força mastigatória muito bem, boa resistência ao desgaste, essa placa vai ter esse suporte. E também a gente observa que é um dispositivo que mantém a integridade estrutural por longos períodos, então não tem uma deformação, recebe carga mecânica e mantém por longos períodos com acompanhamento, com manutenção do dispositivo. Outras características são a estabilidade dimensional. Então, a gente manipula o material, adapta, personaliza para o paciente e ele vai sofrer pouca contração e vai manter a sua forma após a polimerização. Uma outra propriedade é a capacidade de personalizar, como eu acabei de falar. Então, ele é moldável em diferentes formatos, no momento, porque ele é um material termoplástico. Então, no momento que a gente consegue ali manipulá-lo antes da reação em cadeia, ele é moldável e isso é excelente, porque a gente consegue adaptar, né, em diferentes situações. Então, assim, basicamente a gente precisa pensar que para produzir um aparelho oclusal, a gente consegue visualizar 3 métodos. Tem um método convencional, através da resina autopolimerizável, uma resina que a gente utiliza no consultório, bastante conhecida. Tem a resina termopolimerizável, certo? Que aqui é uma reação através do calor. O método por meio da fresadora, que a gente vai usar blocos industriais de PMMA já polimerizados, então o bloco já pronto, como eu mostrei no slide anterior. E o outro método é a impressão 3D, que são as resinas fotopolimerizáveis. Então, existe a reação de polimerização vai acontecer a partir do momento que tem um contato com a luz UV, né? E aí o PMMA vai ser ali formado. Essas longas cadeias, né? E o que é que o estudo mostra? Se a gente puder comparar qual tipo de material pode oferecer melhor resistência, onde o PMMA vai ter essa reação em cadeia de forma mais eficaz, os estudos mostram atualmente que na resina termopolimerizável, resina acrílica, e nos blocos de PMMA para fresadora, certo? Eles são bem semelhantes, mas o bloco ainda é superior em termos de qualidade, superfície e de um módulo de flexão.
E é interessante também pensar que nesse método da fresadora tem uma redução de erros, porque é um trabalho menos manual, né? Aqui com resina termopolimerizável a gente vai ver que tem um trabalho ainda muito envolvendo pessoas mesmo, né? As mãos e adaptações, então está mais suscetível a erros. Então aqui a gente vai ver um pouquinho como acontece a fabricação dessas placas. Através do método convencional, então eu vou encontrar o PMMA na forma alto ou termopolimerizável, como a gente já conversou, dentro da resina acrílica. E aí a gente vai ter a etapa de moldagem, o registro da mordida do paciente, produzir um modelo de gesso, montar esse modelo em articulador, realizar um enceramento dessa placa, né? Planejar, fazer esse planejamento ali prévio e conferir contatos e guias para só depois começar a estruturar esse dispositivo. Aqui é um vídeo muito bacana mostrando uma reação do pó e líquido, né? De resina autopolimerizável, então aqui ele manipulou os materiais pó e líquido, uniu, e aí é importante a gente pensar que no pó vai ter o polimetilmetacrilato, então já existem algumas cadeias ali pré-polimerizadas, o peróxido de benzoíla, que é um acelerador da reação, e pigmentos e opacificantes, certo? E a unir com o líquido, vai existir ali um meio químico de metilmetacrilato disperso, que a partir do contato com o pó, ele vai gerar essa reação em cadeia, certo? Uma reação química. E aqui também no líquido vão ter alguns inibidores, né, para que a reação não aconteça tão rápido que a gente tenha tempo de manipular o material. E agentes plastificantes também que vão contribuir no produto final. Então aqui vocês viram que ele manipulou esse material, e aqui ele está conferindo a adaptação, né, mais periférica de contato oclusal também. Ele vai fazer aqui essas regiões, e assim, é interessante pensar que o MMA, ele vai penetrar entre as partículas do polimetilmetacrilato. A partir disso, vai ter uma reação em cadeia através da liberação de radicais livres. Então, os radicais livres vão quebrar as junções entre as partículas e formar uma cadeia, que é essa cadeia polimérica, certo? Então, os monômeros de MMA vão se ligar entre si, formando longas cadeias poliméricas de polimetilmetacrilato. Por isso, também é que a gente pode pensar num material bem resistente, bem rígido, estável, né? Aqui ele está mostrando após a confecção, os contatos, olha, e a gente consegue perceber uma estabilidade do material, né? Ele vai remover aqui. Muito bacana. E essa técnica é chamada de técnica direta, certo? Porque é interessante pontuar que, assim, é chamada de técnica direta porque ele fez diretamente sobre o modelo de gesso. Já no outro modo, que também é convencional e é utilizado o PMMA termopolimerizável, é uma reação pó e líquido também, ele está usando aqui o dosador para mostrar, ele vai fazer a junção, né? E essa técnica é chamada de indireta. Por quê? Porque ele vai adaptar em mufla, fazer uma pressão sobre o material e colocar sob altas temperaturas, certo? Por isso que é uma reação em cadeia através do calor termopolimerizável, chamada de técnica indireta, porque houve esse processo, essa etapa que não foi diretamente sobre o modelo de gesso. Olha só, aqui ele removendo. Ele vai mostrar agora um dispositivo rígido, estável, olha, personalizado, tá? É claro que aqui ainda vai ter a etapa de acabamento, polimento, né? Tá um material bem rugoso. Então, passam por essa etapa, acabamento, polimento, e no consultório também a gente ainda pode fazer alguns ajustes antes de entregar. Um outro método é através da fresadora. Então, a gente vai pensar no polimetilmetacrilato inserido no bloco industrial, certo? Então, já houve ali uma polimerização em cadeia, onde o monitoramento foi mais rigoroso em temperatura, em tempo, por isso que é um material mais resistente, que vai oferecer uma maior resistência, certo? Como os estudos mostraram que eu falei para vocês. E aí, o método, a gente pode fazer um escaneamento que pode ser intraoral, ou também um escaneamento no modelo de gesso, é possível,
transferir para um software onde aqui a gente vai fazer o planejamento, certo? Das espessuras, das guias, desenhar essa placa de uma maneira muito específica, né? Por isso que é interessante também que a gente conversou sobre reduzir erros humanos. Aqui é o PMMA industrial pré-polimerizado, então aqui a gente já pode imaginar que os monômeros se uniram, né? Já teve essa reação em cadeia e o polimetilmetacrilato já existe, essa longa cadeia polimérica. E aí a gente vai adaptar esse bloco na fresadora e a partir de então ela vai fazer um processo chamado de manufatura subtrativa, onde ela vai recortar esse bloco e a gente vai ter uma placa rígida. Um outro formato, um outro método, né, através da impressão 3D, que é pelo fluxo digital também, né? Então a gente vai encontrar o PMMA dentro da resina de impressão 3D e esse método vai ser através da luz UV. Então ele é fotopolimerizável. A reação começa quando ele é exposto à luz UV. O processo é basicamente semelhante ao da fresadora, né? A gente pode fazer um escaneamento intraoral ou no modelo de gesso, com registro da mordida do paciente, né? Transferir para o software, o mesmo processo. E, e aí, a partir disso, a gente vai depositar a resina 3D aqui nessa impressora 3D, certo? Essa resina, você pode imaginar um líquido mais denso, ela é líquida, mas ela é densa, tá? E aí, a partir do momento que eu despejar aqui nessa bandeja, vai ter uma exposição de luz UV e vai ter uma reação de fotopolimerização. Então, como resultado, vamos ter uma placa rígida, tá? Vou mostrar no próximo slide. É só falar antes para vocês que quando a impressão terminar, eu retiro, lavo com álcool isopropílico, faço uma limpeza, né? E faço um método de pós-cura também, que é expor novamente a luz, tá? Para ficar as cadeias bem formadas e diminuir os resíduos, né? Então, como resultado, a gente vai ter uma placa rígida impressa. Estável, bem planejada, bem desenhada, delimitada, com espessura adequada. A gente conseguiu fazer também guias, certo? Então, se a gente puder comparar esses métodos, né, vantagens e desvantagens, os três métodos que conversamos aqui. Método convencional, como vantagem, uma alta resistência, então a resina acrílica ela é boa em resistência e tem um custo muito acessível. É por isso que as fabricações são principalmente com resina acrílica. Como desvantagem, a gente vai ter um processo mais demorado, porque envolve um trabalho mais manual, levar para o laboratório protético, então até que eles retornem, levam aí dias, né? E tem maiores chances de erro. Já no método com a fresadora, a gente vai ter como vantagem uma alta precisão e uma resistência superior, como a gente viu que os estudos mostram isso, porque já existe o bloco ali com cadeias polimerizadas, né, com um método mais rigoroso, industrial. E como desvantagem, a gente vai ter um custo elevado do equipamento, então nem todo mundo tem acesso a uma fresadora, certo? E o método de impressão 3D, como vantagem, uma produção rápida e um menor desperdício. É muito mais específico, é muito rápido e uma desvantagem, infelizmente, ainda são as propriedades mecânicas, que os estudos mostram ser inferiores. E aí isso tem um link com as nossas perspectivas futuras, né? O que é que a gente pode trazer de inovação, o que é que a gente pode esperar? O aprimoramento da resina 3D. Hoje a minha pesquisa aqui no mestrado tem sido relacionado a isso, como a gente aprimorar essa resina de uma maneira que essas desvantagens não existam mais, né, em comparação às outras, para que ela tenha propriedades mecânicas tão boas quanto ou superiores, né, às outras, porque como vantagem a gente tem um custo relativamente acessível, os materiais não são
de alto custo, né? A produção é rápida, tem um menor desperdício, eu consigo desenhar essa placa, o paciente recebe de maneira mais rápida e precisa. Então, assim, a gente pode pensar como essa tendência de como aprimorar essa resina, né? Melhorar a resistência mecânica, essas propriedades, para que a gente consiga ter aparelhos oclusais mais eficazes, impressos, né? Aparelhos oclusais impressos que são superiores, certo? E o referencial teórico, para quem se interessou, gostou da aula, vocês podem estar acessando esse conteúdo, tá? Para ler mais sobre o assunto. E muito obrigada pela atenção.